Aqui você tem uma visão um pouco mais detalhada de um disco rígido aberto também, né? Claro, de novo, que o disco é uma mídia fechada a vácuo, ele não poderia ser aberto, senão ele não funciona, mas para fins de ilustração. Veja, eu tinha dito que cada disco rígido contém, na verdade, vários discos, né? Aqui dá para a gente observar 4 discos ou pratos que podem ser escritos dos dois lados, em cima e embaixo. Então, para cada prato, eu tenho 2 cabeçotes. Um cabeçote na parte superior e um cabeçote na parte inferior, né? E esses cabeçotes, eles não mudam de prato não, tá? Eles ficam sempre no mesmo prato, o que significa que eu tenho, para 4 pratos, eu tenho 8 cabeças ou cabeçotes de leitura escrita, um em cima e um embaixo, para cada um deles. Então eu tenho 8 cabeçotes para 4 pratos, e eu não faço referência ao prato. Quando eu vou armazenar, eu não faço assim, armazena no primeiro prato, no segundo prato, não. Eu faço sempre referência ao cabeçote que vai ser usado nesse acesso, tá? De escrita ou de leitura, mas o cabeçote. Então eu tenho 8 cabeçotes. Essa informação é importante. Uma outra coisa interessante é que essa peça é a peça mecânica que se move, né? Na verdade, eu tenho esse motor gira o tempo inteiro, não para nunca, ele está sempre girando, da hora que você liga o diacígeno, ele começa a girar e permanece. E esses braços, eles se movimentam nesse sentido, somente nesse sentido, da trilha mais externa para a trilha mais interna, né? De fora para dentro e dentro para fora. Então, se eu quiser acessar um ponto qualquer no disco, eu tenho que girar o disco e mover o cabeçote para aquele ponto. Tá? São dois movimentos mecânicos que ocorrem a cada acesso de dados que eu faço. Mesmo que seja muito rápido, de novo, é muito mais lento que a memória principal. E ainda tem a transferência para o computador, né? Porque esse é um dispositivo externo. E aqui eu tenho uma peça eletrônica, que é chamada de atuador, que é quem controla toda essa coisa. Tá? Olhando a representação lógica disso aqui, dos pratos, como os dados estão armazenados ali dentro, eu posso ver dessa forma mais ou menos. Veja, aqui eu coloquei como se fossem 3 pratos. Cada prato tem 2 cabeçotes, né? Um que fica em cima e um que fica embaixo. Aqui seria o braço, esse braço então avança todos os cabeçotes juntos, eles não se movimentam separadamente, né? E aqui, se a gente fosse ver essa estrutura de cima, se eu fosse ver um disco de cima, eu teria mais ou menos essa organização. Veja, cada prato, cada superfície é composta por um conjunto de trilhas, então eu tenho várias trilhas. Quanto mais recente, mais nova a tecnologia do prato, mais trilhas cabem, porque aqui eu tenho também uma tecnologia que vai melhorando, que vai ficando sofisticada, permitindo que eu use menos área para representar cada bit de informação, né? Então eu tenho várias trilhas concêntricas, são todas trilhas que saem do centro para fora, não é igual aos antigos discos de vinil, que era mais ou menos como se fosse uma espiral, né? Chegando até o centro. Não, aqui elas são trilhas independentes, concêntricas, numeradas de 0 até n, n-1, né? Aí depende de quantas trilhas cabe. E cada trilha é dividida em vários pedacinhos menores, chamados setor. Então, quando eu faço o acesso a um disco, eu tenho que saber qual é o setor que eu quero, né? Esse setor, olha que interessante, ele não é especificado por trilha de cada prato. Ele é especificado por um que a gente chama de cilindro. O cilindro é o conjunto de trilhas de mesma posição de todos os pratos. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho 3 pratos. Cada prato, vamos supor aqui que tem 80 trilhas, de 0 a 79. O cilindro 3 é o conjunto de trilhas 3 de todos os pratos, de todas as superfícies, né, em cima e embaixo de cada prato. Então eu tenho 6 superfícies, eu tenho 6 trilhas, 3 no cilindro 3. Tá bom? Por que isso? Porque a lógica de acesso segue essa ordem. Quando eu especifico o que eu quero, eu digo assim, eu quero um dado que está no cilindro 3, então eu não falo trilha, eu falo cilindro 3, no cabeçote 2, no setor 20. Então é uma especificação de cilindro, cabeçote, setor. Tá? Por isso essa lógica.
Claro que assim, depois de passar esse vídeo aqui, você não vai precisar lembrar mais nada disso, porque você vai mandar ler o arquivo e lá no arquivo você quer o byte número tal. Mas é só para entender um pouquinho da lógica do disco rígido, para você saber por que a gente tem que respeitar determinadas regras na manipulação de arquivos, né? Por que a gente cria determinadas estruturas para manipulação de dados em arquivos que são diferentes da manipulação de dados em memória principal. Então a lógica toda vem dos gargalos, do custo da operação, do tempo de acesso dos dispositivos físicos, em particular o disco rígido, né? Vamos ver um pouquinho mais aqui. Cada setor, né, tem uma estrutura de dados, um espaço ali que ocupa no disco rígido que contém determinadas informações que são importantes para o seu funcionamento, né? Então o setor tem um intervalinho aqui, um espaço pequenininho que separa do setor anterior, né, um gap, um intervalo, só para dar uma distância entre um setor e outro. Depois eu tenho uma marca de sincronização dizendo que aquele setor está começando. Olha, isso aqui é muito importante. Eu tenho uma marca de endereço que diz que setor é esse, tá? Esse endereço aqui distingue um setor do outro, né? E aí eu tenho a parte de dados. Aqui na frente eu tenho uma área de código de correção para detectar se a leitura foi bem sucedida, mal sucedida, algo baseado em bits de paridade. Bom, essa área de dados hoje ela comporta 4K, 4.096 bytes, né? Até bons anos atrás eram 512 bytes, mas aí os aparelhos começaram a sair com setores de 4K. Agora, uma informação super importante sobre setores. O setor é a unidade de dados lida ou escrita em um arquivo. Então você nunca consegue ler menos do que 4K, nem escrever menos do que 4K. Assim, se você mandar escrever um byte no arquivo, um byte, ele vai lá no disco, pega todo o setor que já existe, põe em memória do disco rígido, escreve esse Azinho lá, essa letrinha, põe lá esse byte que você quer alterar e grava os 4K de novo, entendeu? Ele leu os 4K, alterou 4K em memória e gravou os 4K de novo. Então, uma das regras de otimização de algoritmos que usam arquivos é a gente sempre tentar trabalhar com blocos de 4K. Todos os meus objetos de dados, eles são múltiplos ou frações de 4K, né? Por exemplo, se eu tiver um registro de cliente, posso fazer um registro 4K. Ah, ficou muito. Eu faço de 2K, metade, né? 2048 bytes, ou de 1K. Mas eu não faço uma coisa assim fracionada, que vai picar o meu registro entre dois setores, né? Pode ser que ele seja maior do que 4K, eu uso 8K, 16K, 32K. Entende? Assim, eu vou tentando sempre pegar múltiplos ou frações de 4K para otimizar as operações em disco, né? Mas se o seu base de dados for pequenininha, se tiver ali alguns milhares de clientes, produtos e tudo mais, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se a gente estiver falando de milhões, bilhões de dados e de milhões de acessos simultâneos, isso faz uma diferença danada, tá? Em termos de eficiência. Bom, o que mais a gente tem para falar aqui? Aquela lógica do cilindro, cabeçote e setores pode nos ajudar a determinar o tamanho do nosso disco também, tá? Qual que é o espaço de armazenamento que ele oferece, né? Então, eu sempre vou multiplicar o número de cilindros que eu tenho pelo número de cabeçotes, basicamente o número de superfícies, e pelo número de setores. E cada setor, a gente sabe lá que tem seus 4K, né? Mas vamos dar uma olhada aqui para um exemplo, porque essa lógica não funciona muito bem hoje em dia, não. E eu já vou mostrar por quê. Mas só para ajudar a entender como era isso inicialmente, né? Então, eu estou aqui com uma estrutura de um disco bem velho, olha, de 512 megabytes, 521 megabytes. 521 megabytes armazena 50 fotos. Não existe mais um disco rígido desse tamanho. Mas olha, o primeiro disco que eu comprei, na verdade são 547 milhões de bytes, né? O primeiro disco rígido que eu comprei de 540K custou caro pra caramba. Tá? Muito caro.
E só um comentário rápido, não é que seja tão velho, é que a informática evolui muito rapidamente, né? Então, poxa, 15 anos atrás nem existia smartphone, você imagina. Mas vamos lá. Então, cada trilha é composta por uma quantidade de setores. Vamos pensar aqui num disco que eu tenha 63 setores por trilha, vezes 512 bytes, me dá 32 KB por trilha. Aí, um cilindro tem várias superfícies, eu vou multiplicar pelo número de superfícies ou pelo número de trilhas por cilindro, o número de cabeçotes, dá na mesma, né? Então, são 32K vezes, nesse caso desse disco rígido, 16 trilhas por cilindro, 16 cabeças, 16 cabeçotes, 16 superfícies, que me daria 516 KB, 500 e poucos KB. E aí o disco rígido agora é só multiplicar pelo número de cilindros, número de trilhas. Eu calculei o tamanho da trilha, calculei o tamanho do cilindro, sabendo quantas trilhas tinha, né? Deixa eu voltar aqui a figura, ó. Calculei qual que é o tamanho da trilha, depois quantas trilhas dessa aparecia, né? Se fosse a trilha 10, então 10, 10, 10, 10, 6 vezes. E aí depois pelo número de cilindros, pelo número de trilhas. E aí são 1.060 cilindros, então eu chegava a um disco de 521 megabytes ou 547 milhões de bytes. Então essa lógica era usada no passado para representar, até que chegou um momento em que a tecnologia evoluiu tanto que nem todas as trilhas precisavam ter a mesma capacidade de armazenamento, né? Veja, aqui nesse cálculo ou nesse desenho, todas as trilhas têm a mesma quantidade de setores. Não faz diferença se ela está mais perto, a área é menor, ou se ela está lá fora. Por quê? Porque a velocidade angular aqui, né, a velocidade dessa superfície de baixo cabeçote é muito menor no centro do que lá fora. Lá fora passa muito mais rápido. Então, mesmo que a área seja maior, ela passa mais rápido. Uma velocidade angular maior, então era mais difícil gravar muitos dados ali, né? Mas a tecnologia evoluiu e agora não. Agora as trilhas internas ou cilindros internos, eles têm menos setores do que os externos. Só que eu não faço isso mudando de setor para setor, não. De cada quantidade X de setores, né? Aqui na figura, a cada 5 cilindros, ou a cada 5 trilhas, eu aumento a quantidade de setores. Então, são zonas de cilindros diferentes, por isso chama de setorização multizona. Então, quanto mais próximo da área externa, maior a quantidade de trilhas ou de setores, ou ao contrário, quanto mais próximo do centro, menor o número de setores. Tá? E aí, quando chegou essa setorização multizona, aquela lógica lá de cálculo do tamanho de disco perdeu sentido e já não funcionava mais. Então, a gente muda a forma, inclusive, de endereçamento, dizer como que eu chego a um determinado setor, e ao invés da gente fazer daquele jeito, né, que é o endereçamento CHS, Cylinders, Heads and Sectors. Então, olha, aqui eu tenho trilhas concêntricas, e aí vai todos esses setores aqui são setores zeros das diferentes trilhas, setores 1, setores 2, setores 3 e por aí vai, né? Nota que agora não, eu começo uma numeração sequencial de dentro para fora. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 11. Na segunda trilha, 12, 13, 14 até 26. No terceiro cilindro eu começaria no 27 e vou criando uma numeração sequencial até chegar no último setor da trilha mais externa, né? Então isso é um endereçamento de bloco lógico, não é mais baseado nas questões físicas de cilindro, cabeçote e setor, mas a numeração sequencial, LBA, de Logical Block Addressing. Então, quando você armazena um dado em arquivo, lá dentro do sistema operacional e do dispositivo, ele sabe que setor é esse. Ele tem uma tabelinha desses setores para dizer onde é que está o lugar que você quer acessar. De novo, você não precisa entender de toda essa lógica dos dispositivos físicos para usá-la, né? Você vai escrever ali no arquivo e o disco rígido do sistema operacional cuida de tudo para vocês. Mas nós estamos entendendo aqui um pouquinho do funcionamento, faz parte do nosso processo de aprendizagem, como é que funciona o disco rígido, tá bom? Então, mais coisa para ver, segue lá para o nosso próximo vídeo.